Queridos, eu quero compartilhar uma mensagem essa noite. O tema da mensagem que eu vou pregar hoje é o Deus que chama na adversidade. O Deus que chama na adversidade. Repita comigo, o Deus que chama. Repita de novo, o Deus que chama na adversidade. Amém, amados? Não deixa essa máscara fazer você evitar de dar glória a Deus, viu? Dar aleluias, de glorificar o nome do Senhor. Isso não pode te prender. Você precisa se expressar, mesmo com essa máscara na sua boca. O Deus que chama na adversidade. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto onde Jesus faz um convite. Jesus diz: vinde a mim. Muita gente usa esse texto para evangelizar o não salvo. Muita gente usa esse texto para poder evangelizar na rua. Vinde a mim, todos vocês que são cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Foi exatamente o retrato, a foto das nossas condições quando viemos até Cristo. Nós chegamos na igreja cansados de tudo, de todos. Chegamos sobrecarregados, outros oprimidos, e a Bíblia diz que Jesus, ele nos aliviou. Jesus tirou o fardo pesado e colocou um fardo leve. Jesus tirou o peso do pecado e colocou a graça e o favor dele sobre a nossa vida. Jesus tirou o peso do medo e colocou a fé. Jesus tirou a ansiedade e colocou a oração. Jesus tirou tudo aquilo que não era bom e transformou e trouxe alívio na nossa vida. Um alívio que não é passageiro, igual um remédio para dor de cabeça, mas é um alívio para a vida toda. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, o que Deus falou no meu coração hoje, é o Deus que chama. É o Deus que chama. Você vai perceber que o primeiro verso desse texto diz assim: vinde a mim. Jesus, ele está chamando. Ele está dizendo: venham até mim. E quando ele está chamando, ele não está chamando no momento bom. Ele não está chamando no momento que está todo mundo legal, todo mundo santinho, todo mundo com dinheiro no bolso. Ele está chamando no meio da adversidade, no meio da opressão, no meio do cansaço, no meio do problema, no meio da luta. O Deus que chama na adversidade. Ei, por que Deus chama na adversidade? Porque se Deus chamar na bonança, dificilmente alguém vai ouvir a sua voz. Se Deus chamar quando tudo está legal, a gente vai dizer assim: quando eu tiver tempo eu vou. Mas quando Deus chama, quando a casa cai, a gente corre. Amém, amados? E o Deus que chama na adversidade, você precisa entender que para você ouvir a palavra que eu vou pregar hoje, você tem que discernir o que é a voz de Deus. Se Deus chama, é porque faz-se ecoar a voz dele. A pergunta que eu te faço é: você está ouvindo a voz de Deus? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Hoje nós dizemos que Deus parou de falar. Não, Ele não parou de falar. Existe um período na Bíblia, se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que nem todas, mas algumas, entre o Velho e o Novo Testamento, tem uma página em branco. Essa página em branca que está aí entre o Novo e o Velho Testamento, algumas pessoas acreditam que é só para separar, mas outros acreditam que essa página em branco foi um período de quase 400 anos, onde Deus se calou. Onde Deus, lá de Malaquias até Mateus, ele não falou mais nada. Ele ficou em silêncio. Alguns acreditam que a ordem cronológica não é bem essa da Bíblia, mas houve um período que Deus parou de falar. Um período chamado interbíblico ou intertestamentário. Esse período que Deus parou de falar, ninguém ouviu a voz dele. Se quisesse ouvir a voz dele, ouvia aquilo que ele já tinha falado. E assim também na vida de muita gente, tem um período que a gente para de ouvir a voz dele. Tem um período que a gente vem para a igreja, mas sai da mesma forma. Tem um período que a gente abre a Bíblia e Deus não fala nada. Tem um período que parece que você não consegue ouvir a voz do Senhor. Mas eu quero dizer para você que depois de muito tempo, Jesus veio à terra e ele foi a voz profética. Através de João Batista ele diz: eu sou a voz no deserto que estou mostrando uma voz profética que virá sobre a terra. E hoje Deus está falando até demais, gente. Deus está falando na crise, Deus está falando na bonança, Deus está falando nessa pandemia, Deus está falando na morte, na vida, Deus está falando em tudo que acontece. Até numa briga dentro de casa é Deus falando. Até um problema na economia é Deus falando. Agora a gente precisa parar para ouvir a voz dele.
Na correria nós não ouvimos Ele. Nas redes sociais nós não ouvimos Ele. A gente está cheio de tanto versículo que vem na rede social e a gente não consegue pegar quase nada. A gente precisa parar, sentar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Quando você ouve a voz dele, você vai ver que é um Deus que chama no meio da adversidade. E eu quero mostrar aqui dentro da Bíblia algumas partes onde Deus chama. Primeiro está em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Primeiro chamado de Deus, o Deus que chama para a salvação. Diga comigo, salvação. O Deus que chama para a salvação. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 9. Você conhece muito bem a história. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, o jardim no Éden, ou melhor, lugar de delícia, lugar de bênção. O homem não tinha doença, o homem não tinha imoralidade, o homem não tinha problema. E a Bíblia diz que eles pecam, eles comem o fruto proibido, eles quebram o mandamento, vem o juízo sobre eles, vem o problema sobre eles, porque toda vez que a gente peca, se prepara que vai vir juízo de alguma forma. Mas o que acontece no versículo 9? Versículo 9 diz o seguinte, põe aqui, pastor. Deus vem, irmão, na viração do dia ele sempre vinha, porque Deus está sempre procurando o homem. Deus está sempre procurando você, sabia disso? Ainda quando você peca, Deus ainda vai lá e diz, fulano, onde você está? Ainda quando você não pergunta por ele, ele diz assim, ei, eu estou atrás de você. Quando você vira as costas para Deus, Deus ainda está atrás de você, irmão. É um amor, é uma graça irresistível. O primeiro chamado de Deus é chamar para a salvação, para o conserto, chamar para a reconciliação, chamar para mais perto dele. Adão, aonde você está, Adão? Olha a inocência de Adão, de trás de um pé de árvore, de trás de uma árvore, escondido entre as folhas, como se Deus não visse tudo. Deus está vendo você 24 horas, meu irmão. Deus está vendo quando você levanta, quando você deita. Deus está vendo você quando está em casa, quando está com os amigos. Mas Deus é um Deus que chama para o conserto. Deus é um Deus que chama para salvar, para mudar a vida do homem, para mudar a vida da mulher. É um Deus que chama. Onde você está, fulano? Não, Deus, o Senhor não entende, eu pequei, eu não quero ver o Senhor. Mas aonde você está? Não, Deus, eu fumei, eu prostituí, eu adulterei, eu vi pornografia, eu fui para macumba, eu fui para sei lá o que for. Deus fala assim, sim, mas eu quero me aproximar de você, porque eu quero mudar a sua vida. Eu quero restaurar a intimidade. Põe um fundo para mim. Eu quero restaurar a intimidade. Um Deus que chama para o conserto, gente. E já é tempo de conserto. Já é tempo de conserto, porque o conserto está começando, porque Cristo está perto de voltar, e a igreja precisa consertar hoje. A gente precisa consertar as áreas da nossa vida hoje. A graça vai lá aonde você está. A graça te alcança aonde você menos espera. Eu conheço pessoas que falam assim, eu não vou à igreja mais, eu vou para o bar, eu vou para o boteco, eu vou para a prostituição, eu vou para a boca de fumo, eu vou para dentro do salão de macumba. Lá Deus não vai me ver. A presença dele não está tão forte lá como está aqui. Mas mesmo lá, você vai ouvir uma voz ecoando no teu coração, dizendo, ei, aonde você está? Aonde você está? Por que você está se vendo nu, Adão? Você perdeu a veste da minha glória, Adão. Adão tinha uma veste que era a glória de Deus, e ele não tinha vergonha. Toda vez que nós estamos na presença de Deus, nós não nos envergonhamos, gente. Aqui você pode glorificar, adorar, levantar a mão, se quiser dançar, pular. Não se envergonhe diante da glória de Deus. Não se intimide. Aonde você está, Adão? Você pecou. Quem foi que te levou a pecar, Adão? Foi Satanás. Foi o diabo que viu o desejo da tua carne. Foi o diabo que viu que você era inclinado para conhecer o que não queria, não devia conhecer. O diabo fez você pecar, Adão? Foi. Mas não se preocupe, eu vou matar um animal e vou vestir você com essa veste.
Eu vou matar um animal, que significa um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele vai cobrir os teus pecados, Adão. O sangue dele vai te limpar, Adão. Você será novamente um homem transformado, Adão. Você será salvo de novo, Adão. Você voltará a se alegrar, Adão. Você voltará a falar em línguas, Adão. Você voltará a buscar, Adão. Você terá a revelação da minha glória. Você ainda vai pegar na minha mão e andar no Éden junto comigo, Adão. A graça te alcança onde você está. Deus está te chamando para conserto, gente. Porque se Cristo voltar agora, amanhã não tem mais conserto, pastor. Se Cristo voltar hoje, só o que vai ficar, sabe o que é? Vazio. Eu gosto de pintar o quadro de Apocalipse, irmão. Eu gosto de pintar não porque eu gosto de escatologia, mas eu gosto de pintar o quadro de Apocalipse, que diz que depois que a igreja for arrebatada, as pragas vão matar, não é 180 mil pessoas que já morreram no Brasil de Covid, não. A praga vai morrer, como o pastor falou, é 1/3 da humanidade, bilhões de pessoas. A Bíblia vai falar de uma pedra que sai do céu e entra na terra e faz um buraco, chamado absinto, e do interior da terra saem demônios terríveis para açoitar a humanidade. Dizem que um dos demônios tem corpo de cavalo, cabelo de mulher, rabo de escorpião, rosto de leão, e aferroa as pessoas para que elas morram. Gente, nesse período nós não estaremos mais aqui. Por quê? Porque a igreja que serve a Deus já foi para a glória. A igreja que serve a Deus já foi para a presença. Mas Deus não levará quem não se consertar na presença dele. Eu sei, o mundo nos ludibria. Todo dia o mundo diz que tem uma tecnologia nova. Todo dia o mundo diz que tem algo novo, uma rede social nova, algo novo que aconteceu. Todo dia tem algo para nos distrair. Mas eu não posso sair daquilo que Deus mandou eu fazer. Porque quando Jesus voltar, a pessoa pode estar com o celular da última geração na mão. Se ela tiver cheia, ela vai subir. Se ela não tiver, ela vai ficar com o celular e tudo. Quem está entendendo? Então fala para o irmão, é noite de conserto, irmão. Diga assim, conserta, meu irmão. Conserta, meu irmão. A gente tem a mania de não consertar, a gente deixa para depois. A gaveta quebrou, o que o marido faz? Depois eu conserto. É só lá em casa que acontece isso, né? A lâmpada queimou, o que a gente diz? Amanhã eu troco. É assim? A porta do armário caiu, a pessoa fala assim, depois eu conserto. Já está com 6 meses a porta escorada. A gente tem a mania de ficar deixando para depois. Mas quando se trata da vida com Deus, ou você conserta hoje, ou o negócio pega, gente. Adão, Maria, Antônio, fulano, aonde você está? Escondido atrás de uma figueira, seja lá qual foi a planta, escondido atrás de um serviço, escondido atrás de uma roda de amigo, escondido atrás de uma idolatria, escondido atrás de uma desculpa. Mas os olhos do Senhor te encontrou essa noite, te encontrou um dia, te encontrou, e Ele está aqui para nos chamar para o conserto. Diga glória a Deus. O segundo chamado que Deus nos chama no meio da adversidade. Olha que Adão estava num dilema na vida dele. Acabou de perder a presença de Deus, acabou de perder a glória que estava sobre a vida dele. Tem muita gente que perdeu a glória, perdeu o brilho, perdeu a unção. Mas é noite de conserto. O segundo chamado está em Josué capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz que os filhos de Israel, olha só o que diz aqui, gente. Os filhos de Israel, eles estão saindo do deserto, eles estão indo em direção à terra prometida. No caminho tem uma muralha, tem Jericó. Eles precisam destruir, mas eles murmuraram muito, falaram mal do pastor demais, do líder demais, brigaram com Deus, fizeram idolatria, bezerro de ouro, se prostituíram no deserto, fizeram tudo que não presta. Mas os que permaneceram ali vão entrar na terra prometida. E no momento Josué para, chama o povo, fala assim, olha, lá na frente tem uma muralha, mas se esse povo não fizer isso aqui, eles não vão derrubar a muralha deles. Eu vou chegar mais perto de onde você está. Talvez tenha uma muralha na tua vida que você não está conseguindo derrubar. Talvez tenha uma fortaleza na tua vida que você não está conseguindo derrubar.
Talvez é a muralha do pecado, a muralha da tentação, a muralha do desemprego, a muralha da frieza, a muralha seja do que for. Mas olha o que Deus chama e pede que Josué fale para o povo. Disse Josué: santificai-vos, porque amanhã, tem uma versão que diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifique hoje, porque amanhã eu vou derrubar a muralha que está na sua frente. Santifique hoje, porque amanhã você receberá o livramento que você precisa. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está nos chamando para santificação. Igreja, como é que está a tua vida espiritual com Deus? A santificação não é ser santo, santo, santo. Santificar é separar deste mundo, é separar das conversações imorais, é separar do mal, é separar da aparência do mal, é separar do que não presta, é separar das rodas que maldizem a Deus e a igreja, é purificar o teu corpo, não deixar substância estranha entrar no teu corpo, é olhar a tua roupa se não está imoral, fazendo homens pecar ou mulheres pecar, é saber se você não está com comportamento libertinoso. Deus não usa vaso sujo, gente. Deus só usa vaso limpo. Como é que está a tua santidade? Pastor, eu estou esperando maravilha de Deus. Fumando, você quer ver maravilha de Deus? Usando droga, você quer ver a maravilha de Deus? Traindo, você quer ver a maravilha de Deus? Fornicando, quer ver a maravilha de Deus? Não tem como, gente. Santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu sei que é uma palavra dura, mas é a única forma da gente receber aquilo que Deus tem. Eu contei uma ilustração aqui um dia desse, que lá em casa, um dia a encanação, a pia entupiu. Minha esposa ia lavar os pratos e ficava aquele monte de água transbordando na cozinha, transbordando. E eu falei, eu tenho que resolver isso. Tentei resolver, coloquei solda cáustica, fiz de tudo para desentupir a pia, não consegui. Desci no porão, fui lá embaixo. Quando eu olhei, os canos que davam acesso estavam entupidos com alguns restos de alimento. Eu fui lá, tirei os canos. E quando eu tirei, jorrou aquela sujeira toda, me sujou todo. Mas depois a pia... e a água começou a fluir de uma forma desimpedida. Você quer que o milagre seja fluído sobre a sua vida? Comece a limpar tudo que está sujo. Comece a tirar aquilo que está atrapalhando você de receber a graça de Deus. Às vezes é uma palavra, às vezes é um pensamento, às vezes é algo em secreto. Mas Deus está dizendo hoje, santifique hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Igreja, não adianta nada sentar nessa cadeira, voltar para casa, vir à igreja. Se não se santificar, não haverá a manifestação da glória do Senhor. E por último, para a gente orar, Deus chama para o conserto, Deus chama para a santificação e Deus chama para o ministério. Diga glória a Deus. Deus chama para o serviço. Isaías capítulo 6. Deus, no ano que morreu o rei Uzias, ele disse assim: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e eu vi o Senhor, as vestes dele enchiam o templo. E eu disse: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de puros lábios. E depois que Deus purifica ele, Deus fala assim: a quem enviarei, Isaías? A quem enviarei, digamos? E ele fala: Senhor, envia-me a mim. Envia, porque eu vou. Deus está chamando muita gente que passou pela purificação, passou pela restauração, para você ir agora e alcançar o perdido a qualquer custo. Nessa pandemia você não pode sair nas casas, mas nessa pandemia você pode mandar mensagem para alguém. Nessa pandemia você pode convidar alguém para ir para a igreja. Nessa pandemia você pode orar por alguém. Nessa pandemia você pode evangelizar alguém. Nessa pandemia você pode convidar o patrão, a patroa, o colega, o irmão, a irmã. Você tem uma mensagem de Deus dentro de você, igreja. Você tem uma mensagem que carrega dentro de você. Como estão entendendo essa palavra? Deus está te chamando para o serviço. Deus está te chamando para o ministério. Aí você fala: não, pastor, eu não estou querendo ministério, eu não estou querendo pregar, eu não estou querendo nada. Talvez você está igual a Elias. Trabalhou para Deus,
mas a circunstância à tua volta te levou para a caverna. E você está lá na caverna dizendo: não quero saber de igreja, não quero saber de chamado, vou entregar o meu cargo, não quero saber de ministério, não quero saber de nada, eu quero é morrer dentro dessa caverna. Aí você está lá e de repente vem uma voz bem mansa, bem tranquila, como um sussurro, e diz assim: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Naquele momento ele se esconde e Deus fala assim: Elias, sai daí, porque o teu ministério ainda não acabou. Sai daí, porque você ainda vai subir um monte, ainda vai ungir Eliseu, ainda vai ungir outros reis, e o teu ministério ainda não acabou, Elias. O teu ministério ainda não acabou. Eu estou te chamando para o serviço. Eu estou desanimado. Elias, quem é que dá ânimo? Deus, eu estou decepcionado. E Deus perguntou: com quem? Eu te decepcionei, Elias? Não, Senhor. Então levanta. Estou querendo morrer. E Deus falou assim: quem é que quer te matar? Jezabel. O Senhor falou: quem é o dono da vida? Deus, eu estou com medo. E Deus falou assim: quem é que dá coragem, Elias? Deus, eu não vou conseguir. Deus falou: quem é que dá o manto? Quem é que dá a capa? Quem é que dá a unção? Quem é que abre o rio? Quem é que abre o mar? Levanta, Elias, que eu estou te chamando para o ministério. Deus, mas ninguém me ouve mais. Elias, quem traz as pessoas sou eu, Elias. Deus, ninguém transforma, eu prego e as pessoas continuam no pecado. Elias, e daí? É o meu espírito que convence. Apenas fala, apenas prega, apenas profetiza, apenas faz. Deus, o povo diz que eu sou duro. E daí, Elias? Colocarei as minhas palavras na tua boca, capacitarei os dons que eu tenho para a tua vida e te enviarei, porque é apenas o começo.